Meus amigos, dois adendos para esse vídeo. Vou falar um pouquinho baixo por conta da minha voz. Tô com a voz um pouco ruim, né? Desde um pouquinho antes do jogo de Flamengo e Racing. Então por isso que eu não vim antes para falar sobre Flamengo e Racing. Ia gravar um vídeo pro jogo Flamengo, ou melhor, LDU e Palmeiras, pegando já um gancho e dar um panorama geral, né, dos jogos da Libertadores. Deixa eu ajustar aqui. Aí. Mas também tava ainda com a voz um pouco ruim e tô vindo aqui um domingozinho de manhã para falar sobre Fortaleza e Flamengo. Mas vamos primeiro pegar um panorama geral, né? O último jogo aqui desse canal foi Flamengo e Palmeiras, né? Então vamos dar um panorama geral aí dos jogos da Libertadores, né? Começando pelo Flamengo. O Flamengo fez um jogo muito duro contra o Racing, né? Uma partida muito duro. No primeiro tempo, bem... Talvez um pouco... Se você quiser olhar por esse lado, sei que também dá para olhar por esse lado. Foi um pouquinho bem aquém, né? O Flamengo não teve tanto espaço, a verdade é essa, né? O Flamengo fez um jogo muito duro contra o Racing. Teve a posse de bola, mas não teve controle do jogo, a grande parte do jogo. O Racing controlou muito bem os espaços, as perseguições individuais, né? Nas escapadas, ou melhor, não houve tantas escapadas, né? O Racing ele finalizou. Eu ia trazer os dados aqui para os dados dos jogos de Flamengo e Racing, de LDU e Palmeiras, né? Tudo bonitinho, né? Eu pensei, o Flamengo vai ganhar do Fortaleza, eu vou fazer um videaço assim, 30 minutos, 40 minutos. Trazer os números, alguns dados, algumas estatísticas. Mas aí o Flamengo me apronta essa flamengada, né? Que foi Fortaleza e Flamengo. Então não, vou só trazer de cabeça mesmo. Se eu errar aqui, que se foda, você deixa aí nos comentários. Enfim, vamos lá. O Rossi ainda fez uma defesaça, né? Uma defesaça no primeiro tempo, porque eu não lembro o que foi que finalizou agora. Como eu disse, eu ia trazer tudo bonitinho, mas a vontade desceu total pra zero, né? Uma ótima defesa do Rossi. E foi um jogo bem pegado, bem disputado assim no primeiro tempo. O Flamengo sem tantos espaços. Segundo tempo, o Flamengo começou a crescer um pouquinho mais de produção, acordou mais para o jogo. E o personagem do jogo não tem como falar do senhor Carrascal. O Arrascaeta bem marcado, né? Bem difícil. Foi um jogo bem difícil para ele encontrar os espaços. O Pedro também. Que notícia, hein? Que notícia, a fratura do Pedro no antebraço. Ele mesmo pede para se afastar, para não agravar a lesão, né? Porque o Bruno Henrique desaprendeu a fazer gol, o Bruno Henrique desaprendeu a correr. É bem verdade que o gol do Flamengo contra o Racing só existe por conta da característica do Bruno Henrique de dar profundidade. Se é um Juninho X ali, o Juninho Xereca, é provável que aquele gol não saísse, ou caso ele conseguisse atacar aquela profundidade, talvez ele fizesse aquele gol. Eu acho que o Juninho tem um pouquinho mais de refino técnico do que... Também não é lá grandes coisas, mas tem um pouquinho mais de refino técnico do que o Bruno Henrique. Realmente eu amo muito o Bruno Henrique. É uma lenda do clube. Mas que fase péssima, tecnicamente. Ontem no jogo contra o Fortaleza, assim, bicho, ele tropeça do sol como se fosse um animal um animal sem ser pejorativo. Um animal que nasceu agora, um animal quadrúpede que nasceu agora e tá aprendendo a correr.
Tá parecendo isso, o cara tá correndo todo louco assim, pô, tropeçando e caindo só. E vai muito afobado na hora de fazer a pressão e faz falta. Mas beleza. Ele finaliza aquele goleiro do Racing também. Que goleiro. Que goleiro. Pra ficar de olho, hein? Pra ficar de olho. Já ter uma segunda peça de reposição. Porque a verdade é que se o Rossi se lesiona para um eventual final, você vai colocar o Matheus Cunha. 1-0, Flamengo e Racing. Carrascal jogou muito. Todos os desafogos do Flamengo no jogo foi com ele, né? Um cara muito que tem um, de certa forma tem um, eu não lembro agora a altura dele, mas ele me parece ser um jogador um pouco alto, de estatura bem alta, média para alta. Pronto, vamos lá. Ele é chamado de Neymar colombiano. Talvez vocês vão escutar um chiadinho assim, porque tá chovendo, uma chuva bem gostosinha agora, domingo de manhã, porra. Eu não aproveitar uma chuva dessa mentalmente, porque o Flamengo me inventa de perder sábado à noite, é brincadeira, hein? Vamos lá, o Carrascal é visto como um Neymar colombiano. O Neymar tem 1,75, salvo engano. Acho que o Carrascal tem uma altura maior que o Neymar e tem um porte físico ainda maior. E o cara joga leve. Vai pra cima, pedala, faz mudança de direção bem. Enfim, foi eleito o herói da partida. E a gente vai lá para o cilindro para ganhar. Não dá para ir para lá. E eu acredito que o time vai lá para ganhar. Acho que tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho porque lá vai ser uma batalha, meu amigo. Quinta-feira, LDU e Palmeiras. Que atropelo, meu amigo. Que atropelo. De vez em quando eu vou olhar pra cá pra ver se a câmera tá focada ainda, né? Tá. Tô com o rosto até inchado, um pouquinho. Acordei agora. Acordei tem umas meia horinha. Só fiz um cafezinho e vim gravar essa bagaça. Tô com o rostinho inchado. Que atropelo da LDU, bicho. Primeiro tempo de LDU e Palmeiras. Ficou barato. Era pra ser uns 4-0 no primeiro tempo. E não seria loucura de falar uns 5-0. Todo mundo vem falando. Também acho a derrota do Palmeiras não passa pela altitude, apesar de sim ter impacto. A altitude sempre vai ter impacto. Mas a derrota fica na conta do Abel, né? Porque essa derrota é imposta no primeiro tempo, 3-0. Aí ele vai pro segundo tempo com 3-0 já no placar. Sendo que o Abel poderia ter feito mudanças táticas no jogo bem antes do 1-0. Então tá na conta dele. No segundo tempo, o Palmeiras teve a posse de bola, mas não teve volume, não teve pressão, não teve aquele sufoco, aquele amasso que geralmente o time do Palmeiras tem. Lá no Allianz vai ser diferente, com certeza. Lá no Allianz os caras vão com sangue nos olhos. Vai ser pressão. Mas, segundo tempo, o Palmeiras teve a chance de diminuir ainda com o Sousa, né? Eu acho que ele finalizou ainda. Dava pra ele ter chegado uma bola roubada, uma escapada ali do Palmeiras. Bola esticada pra ele entra na grande área e finaliza. Eu acho que ele dava pra ele chegar mais próximo ainda do goleiro e dar aquela chapada por baixo, velho. Dar aquela chapadinha por baixo, cachorra. Isso é uma finalização que a média altura até facilita, né? Facilita pro goleiro, entre aspas, porque
porque não é fácil também fazer uma defesa daquela, mas eu acho que por baixo ali você consegue dar mais velocidade, assim, enfim. Defesaça. E a LDU também perde o seu melhor jogador para o jogo da volta, né? O Ramírez. Então, a tônica do jogo no Allianz vai ser LDU compactadinha ali atrás e buscando as escapadas. E é bem verdade que o confronto ainda está vivo, porque é o Palmeiras. O Palmeiras se coloca nessa situação de ir para um jogo da volta com 3-0 contra e todo mundo olhar e falar: tem jogo? Tem jogo. O Abel falou, 90 minutos no Allianz é muito tempo. Tem jogo, mas tem que ficar esperto. E para aqueles primeiros 15, 20 minutos ali do início, onde o time da LDU vai se adaptar ali ao sintético, onde vai vir aquele abafa da torcida do Palmeiras. Fez um azarinho ali, porra, vai ser loucura, hein? Vai ser loucura. Fazer um azarinho ali nos primeiros 20 minutos vai ser loucura. Ousa dizer que o Palmeiras pega até um... Se o Palmeiras faz 1-0 nos primeiros 15 minutos, pode me cobrar aqui. O Palmeiras vai pro segundo tempo com 3-3. No caso, 3-0. Enfim, o Palmeiras leva um 3-0. E eu vinha falando nos vídeos anteriores que o jogo... Todos os jogos agora, bem dizer, são uma final. Todos os jogos, eles estão com esse perfil de final. Os times, Palmeiras, Flamengo, eles se colocaram nessa condição de você olhar e dizer: caralho, velho, é final atrás de final agora. O Flamengo vai pra sua quarta-feira, foi pra sua quarta final ontem. Quer dizer, não foi, né? Porque, ó, Botafogo ganhou 3-0. Palmeiras 3-2. Racing 1-0. 3 finais. Vamos pra quarta final. Fortaleza parecia que tava jogando uma final de Copa do Nordeste. Concentrado. Marcando muito no primeiro tempo. Muito, meu amigo. Tanto é que o Fortaleza no segundo tempo tava se esfacelando. Cansaço. Os caras entregou a alma, velho. E o Flamengo tava jogando a segunda rodada do Campeonato Carioca. Não dá. Fortaleza tava muito concentrado. Era óbvio que o jogo do Fortaleza seria se defender e pegar o contra-ataque. O Flamengo sofre o primeiro contra-ataque. Ia ser 1-0. O Ayrton Lucas tira a bola em cima da linha. Então já tava nítido que seria isso. E num contra-ataque aos 13 ou foi aos 15, um buraco assim na área, véio. A falta que o Pulgar fez nesse jogo é brincadeira. É brincadeira. Eu comecei a perceber que o jogo tava tipo, não, velho, não acredito. Não acredito que o jogo vai ser quando o Jorginho errou assim, uns 2 passes, sabe? Errou um passe assim, mais ou menos lá aos 5 minutos, por aí. Depois errou mais outro passe. Eu digo, caralho. Porque hoje o Jorginho é o nosso Toni Kroos, né? Dificilmente você vê o Jorginho errando. Mano não. Bicho. Esse jogo sangrou os meus olhos, velho. Sangrou. A verdade é que eu não sou aquele torcedor louco. E qualquer coisa que o jogador faz e fica: vai tomar no cu, tem que demitir mesmo. Essa porra, nada presta. Técnico de bosta, esse cara. Quem é esse perna de pau? Não. Eu digo, velho. O cara errou ali e tal, mas há um mérito, né? Há um mérito do adversário em tal aspecto. Ontem foi demérito do Flamengo mesmo. Quanto o erro técnico assim, né?
Tirar minha remelinha. As pessoas que os caras que mais eu percebi assim vamos salvar alguns. Eu salvo Léo Pereira. Nesse jogo eu salvo. Não vi um momento acentuoso. Fazer, caralho, Léo Pereira, vai se fuder, bicho. Não. Até o Danilo mesmo. Danilo errou uma coisinha ou outra ali, alguns passes ou outro. Teve hora que o Danilo foi fazer uma virada de jogo assim pro Emerson Royal. O jogador do Fortaleza antecipa. Nossa. E aí o Royal acho que faz falta. Que raiva. O gol do Flamengo, o Rossi não tem culpa. Nem no gol e nem no jogo. O Rossi jogou bem. Fora isso, o Arrascaeta cresceu no segundo tempo, porque o primeiro ele não entrou em campo. E vamos lá, velho. Parece que a gente vai pegar no pé do Samuel Lino, mas tá muito mal, velho. Foda a confiança, o bicho joga bola. Mas o fator confiança tá pesando muito. Ansioso, velho. Tem uma hora que ele recebe uma bola, acho que é do Saul, assim, invadindo a grande área. Ele não espera, ele já toca pra trás, assim, pra Arrascaeta, a defesa do Fortaleza corta. Primeiro tempo que me irritou num nível que, tipo, cada errinho de passe eu já perdi a paciência. Porque não é comum. Como eu havia falando, foi a quarta final que o Flamengo joga. O Palmeiras também hoje vai pra quarta final. Porque o Palmeiras vem de Bragantino, Flamengo. Bragantino 5-1. Flamengo perde. LDU perde. Porra. E hoje pega o Cruzeiro, terceiro colocado. Então, eu vim falando nos outros vídeos. O jogo chave é esse. Porque se o Flamengo ganhar hoje, ele joga uma pressão. Tudo bem. Eu acredito que o Palmeiras entra pressionado de qualquer jeito hoje. Mas existe uma pequena diferença. Se o Flamengo ganha ontem do Fortaleza, o Palmeiras entra pressionado. A gente tem que ganhar do Cruzeiro, porque senão a liderança vai pro caralho. Só que tem um dilema. A gente vai entrar 100% com os caras, mas tem um jogo da volta, velho. É desgaste. O Palmeiras vem com o time titular contra o Flamengo, jogo muito corrido. Contra ele deu o time titular, que é um desgaste. E vamos jogar com o time titular contra o Cruzeiro. Vai ser mais um desgaste. E ter o jogo da volta. Olha só o nível de desgaste que os caras vinham. E com a derrota do Flamengo ontem, o Palmeiras se coloca no direito. Beleza. A gente tem que fazer o resultado, porque se o Palmeiras ganhar hoje, já era. Eu realmente acredito nisso. Não é pessimismo, não é nada disso. Talvez seja até falta de experiência minha enquanto... Ou melhor, falta de experiência não, talvez seja uma falta de fé minha enquanto torcedor. Mas porque se o Palmeiras ganhar hoje, são mais 3 pontos. Na prática são 6 pontos. Ou melhor, na prática são 4 pontos à frente do Flamengo. Porque o Palmeiras vai a 64, o Flamengo continua em 61, só que com 2 vitórias a mais agora. O Palmeiras iria a 20 e o Flamengo fica em 18, e aí? Eu imagino o Palmeiras vacilar para quem nessa reta final? Tem 2 jogos contra o Santos, talvez o jogo da Vila, o Palmeiras possa empatar, mas acho que não, velho. Então o Palmeiras se dá o direito de hoje contra o Cruzeiro até um empatezinho, até se perder. E é isso. É isso. Então, vamos ver o que vai ser esse Palmeiras e Cruzeiro. E agora não se sabe
qual impacto anímico vai ter pro jogo da volta contra o Racing, esse jogo do Fortaleza, e aprender com os erros, porque o Flamengo volta pro segundo tempo, começa a trocar mais passes, a rodar a bola, a encontrar mais espaços, mas a verdade é que foi porque o Fortaleza cansou. A verdade foi essa, né? Então é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E semana que vem vamos estar aqui, espero que com outro ânimo, né? Então, até mais.